Meu nome é Anísio Pereira, sou advogado. É muito mais o passado que está me trazendo aqui hoje do que o presente. Eu comecei a fazer teatro com Walter Alvarenga, ex-companheiro do Castelo, na Folha Metropolitana, jornalista. Nós nos conhecemos em 1970, em Bocoúva, eu, Walter e Gilmar Lopes. Estudávamos na mesma escola. E o Walter escreveu uma peça de teatro, Walter Alvarenga. E me convidou para trabalhar. Achou que eu levava a gente para fazer um personagem lá, me convidou para trabalhar. Foi aí que eu conheci o teatro. A partir dali, me apaixonou. Casa de Fala. Casa de Fala. Ah, você assistiu essa peça. Você foi um dos milhões que assistiu essa peça. Quantos anos em cartaz? 1970, pois é. E aí eu queria pegar o lugar. Depois continuei fazendo, fizemos mais uma outra peça. Eu depois conheci o Jovino, fui fazer teatro com o Jovino, descobri o grande ator que era o Jovino, cara extraordinário. Acho que ele era. Eu gostava muito mais do Jovino no teatro que da política. Sempre falei isso pra ele. Né? Depois dei conselho pra esses aqui. Quando começaram a pegar o mesmo caminho, eu falei, sai da política e volta e fica no teatro. Nem pra política não. Mas um ator extraordinário, um cara maravilhoso no teatro, e a gente fez algumas coisas juntos. Eu não sei se o Jovino sabe disso, mas eu vi como ator, né, ele encenando Dois Perdidos numa Noite Só, já no Nelson Rodrigues. E gostei muito, era excelente ator. Né? Quer dizer, era, não sei, pode vir a ser ainda de novo, né? É só uma questão de retomada. Retomada, né? Nossa. Mas aí assim, ó, eu vejo esse livro, eu acho esse livro maravilhoso, porque esse livro vai ser assim, a prova documental da incompetência do poder público de desenvolver uma política cultural na cidade de Guarulhos. Tudo que essa garotada está passando hoje, essas dificuldades que eles encontram hoje, elas nasceram no passado. Na falta de pessoas gabaritadas dentro da administração pública para desenvolver cultura na cidade. Eu me lembro quando eu fazia teatro, já estava com o Jovino, pouco antes de eu fazer teatro com o Jovino, já estava fazendo teatro com eu, Walter e o pessoal lá em 70 e alguma coisa, 74, 75. Eu me lembro que uma vez, já que ele está falando de cinema, eu me lembro que uma vez, não sei como, resolveram passar Romeu e Julieta o filme, na biblioteca. De 68, aquele filme do... Aquele de 68, na biblioteca. Aí em um dado momento ele vira mesmo assim, escuta isso, mas isso aí foi verdade mesmo que aconteceu. Ele era o diretor de cultura da cidade. Ele era o diretor, pra você ver a que nós ficamos expostos aqui nessa cidade na década de 70, 80, 90. Pessoas que não tinham o mínimo traquejo para lidar com cultura. Daí, o que aconteceu? A cidade ficou, sabe, solta, sem... Nesse contexto, né, ter depois, né, a presença de um Gilmar Lopes como secretário de Cultura foi um avanço. Não, aquele foi um avanço fantástico, porque o cara tinha uma cabeça anos-luz lá na frente e ele abriu porteiras. Tanto é que um dos indicados do Gilmar para assumir... Aliás, a briga para virar teatro, vocês não sabem, a briga foi para virar teatro Nelson Rodrigues. Porque o prefeito da época, o Neto, queria fazer daquilo ali um lugar para fazer entrega de diploma de formatura, porque não tinha na cidade. Certo. E como ele era professor, então ele queria que aquilo ali fosse para fazer a cerimônia de colação de grau. Então, não sei se você... Mas é a verdadeira função do teatro, né? O teatro nasceu... Opa, existe para Não, mas o teatro, a gente que estava no teatro, a gente queria o palco, mas ele tinha duas escadas, uma à esquerda e uma à direita, que estava tudo certinho. Tava entra, recebe e desce. O teatro ali antes era um cinema, né? Onde... Não, aqui era o Liceu Brasil. Não, aqui era o Liceu Brasil. Não, ele tá falando. Não, tô falando do Teatro Nelson Rodrigues, na Vila Galvão. Lá era uma escola, o Liceu Brasil. Mas foi cinema também, foi? Não. Cinema foi no Padre Bento. Tá? E aí, quando o Gilmar entra como secretário, o Gilmar coloca o Jovino aliás, quando o Gilmar entra como vereador, coloca o Jovino lá no Centro Cultural. Nós tínhamos tido uma briga muito grande para transformar aquilo no teatro. Para virar teatro foi uma briga que você não tem ideia. Tivemos que quase brigar com a polícia militar para transformar aquilo no teatro, lá nos anos 80, no início dos anos 80. Virou teatro, Jovino foi o primeiro agente cultural, finalmente um agente cultural nomeado para fazer cultura. Boa tarde, Jovino Cândido. Quero agradecer a generosidade, Guilherme, sua e do Castelo,
por esse registro histórico e com coragem para nos citar. Então, muito obrigado mesmo. Viu? Um documento muito importante e espero que traga boas notícias, tá, ao longo dessa estrada que todos estão percorrendo. Minha trajetória aqui na cultura começou, na verdade, nos anos 70, 73 especificamente, quando ex-aluno do Senai, já trabalhando na Camargo, aqui na unidade Dutra, né? Nós saímos em 40 e poucos alunos do Senai, fizemos lá um concurso e eu fui um dos 5 contemplados. E um dia, no vestiário da Camargo, no tempo do Diário Popular, famoso, eu vejo lá uma chamada para cinema. Aí fui atrás, um determinado sábado, e lá encontrei a Ribalta Filmes, estava ali naquela região do Brás e tal. Para minha surpresa, lá estava o Zé Mujica Marinho, o famoso Zé do Caixão, e o Francisco Cavalcante, que era o diretor da Ribalta Filmes, hoje Plateia Filmes. O Chico me partiu já há uns 3, 4 anos, foi um cineasta, tem um currículo aí, me parece, de mais de 30 filmes, de tempos em tempo o canal lá da Canal Brasil exibe alguns filmes dele, né? O filho continua na luta, na resistência, que é o Fabrício Cavalcante hoje. Enfim, eu comecei ali e pude experimentar o cinema com ele, o Francisco, o Zé, não, o Oswaldo Candeias e outros. Não. Então foram 3 experiências ali no cinema, muito difíceis. Não. Fiz participações e tal, depois convidado para a montagem de um espetáculo, de um texto de Tchekov, que foi Canto do Cisne, e Malefício do Tabaco, que veio como Aleluia, Aleluia. Inclusive, depois nós trouxemos essa experiência para cá, né, senhores? Não, mas depois do cinema você teve experiência com televisão. Não, ali, eu estou falando que lá, no cinema, ali comecei a experiência no teatro, porque tinha ganhado o festival como ator no drama do Assassino, né? Ah, tá. E tinha ganhado o festival e começaram a me olhar como... Alegria, alegria de Ângelo e Isabel. Não, o meu foi Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, aleluia. Tchekov foi O diretor na época, chamado Benedito da Rocha Lara, o Bem Lara, ele fez uma adaptação livre dos Malefícios, e aí, para me zoar, ele colocou inclusive o nome do personagem de Joveno. Né? E eu não entendi até hoje, ele já partiu, por que ele fez aquilo. Né? Enfim, então eu comecei, na realidade, ali fazendo, ganhando aquele prêmio. Aí as pessoas já acharam que eu tinha alguma possibilidade real. Aí fui parar lá na Tupi. A Tupi pôde vivenciar um pouco da experiência de Mulheres de Areia. Eu já estou com 62 anos. A Eva. Tá? Experimentei também As Divinas e Maravilhosas. E depois, por último, o Machão, né, que tinha lá um papel, mas eu estava muito engajado com... fazia um teatro engajado, então eu não aguentava ficar 8, 10 horas gravando novela. Né? Tinha bons amigos como o Fagundes, o Tony, a Elva, uma pessoa super agradável, o Zara, né, que era o diretor lá, enfim. Enfim, fomos enveredando. Depois recebi outros convites para fazer o sonho
o primeiro caso especial da Globo, que foi o Zé Dumont. Nós éramos do mesmo time, estávamos ensaiando, eu estava dirigindo já um texto do Cláudio Mendel, chamado, um velho livro chamado Deus, né? O Zé Dumont e outros colegas que depois brilharam por aí. Aí me chamaram para o sonho, mas aí eu não fui, o Zé foi, passou e protagonizou o sonho do Guarnieri. Bom, fiz outras experiências e depois veio a IAD, Escola de Arte Dramática. Entre a Escola de Arte Dramática eu acabei optando por fazer o SESI, né, que era o Teatro Popular do SESI, que estava na Major Diogo, aí, o famoso TBC. E eles estavam preparando o Teatro Popular na Paulista, lá onde é hoje. Então o Osmar Rodrigues, ele resolveu selecionar 20 para escolher, depois selecionar para a montagem do Poeta da Vila e Seus Amores, tá? No Noel Rosa, que foi o primeiro espetáculo lá da Paulista, né? A inauguração. E tinha 20 outros que eu já estava no profissionalismo há algum tempo, que era o Cláudio Correia Castro, o Everton de Castro, que fez o Noel, etc. Bom, então, entre ficar 3, 4 anos na IAD, eu preferi ir para lá. Mas aquela EAD era boa, né? Porque EAD hoje é uma coisa terrível, né? É ensino à distância. Eu me lembro que eu passei lá levando um pedaço do Mortos Sem Sepultura, do Sartre, né? Enfim. Mas eu não quis ficar e fiquei, porque o curso do SESI tinha isso, eram 8 meses apenas, bambambãs, né? Antunes Filho, Osmar, Clóvis Garcia em História, um monte de gente, o Maluco Beleza do Zé Celso Martinez, que passou por lá. Então tinha muita gente boa. Eram 8 meses e depois carteira assinada. Eu achei que, porra, que legal, né? E aí nós concluímos o curso com Beijo no Asfalto, né, amigos? Você foi assistindo o Nelson Rodrigues. E dali eu fui convidado, quer dizer, fui selecionado para integrar o elenco do Poeta da Vila. Mas aí eu era rebelde, então, sabe, aquela coisa de assinar a carteira para ficar de terça a domingo lá trabalhando. Aí eu pedi para o Osmar para integrar o elenco itinerante que eles tinham, né? Me dava mais liberdade. Bom, aí caí fora, depois ele me convocou para fazer A Falecida, que foi um espetáculo que deu sequência lá, depois do Poeta da Vila. Eu caí fora porque o Anísio, o Gilmar, o pessoal aqui acabaram me desviando. Nós havíamos praticamente terminado já também a faculdade, né? Você terminou primeiro do que eu, que era um aluno vagabundo. Mas. Como é que foi assim, fazer o CEPAC, cara? Rapidamente. Então, a minha chegada em Guarulhos, na verdade, foi meio que também atravessando. Nós trouxemos o espetáculo Canto e o Aleluia, Aleluia, certo? E resolvemos quebrar um paradigma. A biblioteca era aquilo que você sabe, pianinho intocável, as coisas... Em todos os sentidos, né? Intocável. O que estava do lado do balcão, realmente, até hoje isso está acontecendo, né? Eles são muito sensíveis às verdades, então é impossível conversar sobre coisas sérias com alguns. Então, naquela época, nós quebramos o paradigma. Nós resolvemos entrar no sistema, que era sábado e domingo, quando muito, né? E depois nós resolvemos quebrar o paradigma e pedimos o teatro de terça a domingo, né? Foi isso? E ficamos 2 meses em cartaz, lotando aquilo. Acho que foi um público recorde. 2 meses na biblioteca, que era o que tínhamos aí. Ali nós saímos para fazer, fizemos conselheiro, chegamos no conselheiro, por exemplo, levar espetáculo de manhã, tarde e noite para 2.000 pessoas pagando ingresso. Enfim,
Você vê isso na década de 80 já. 80. Enfim, e aí fomos para a faculdade, na faculdade quase fomos presos, fomos convidados a sair, porque montamos um espetáculo chamado Cela 20. E aí fomos parar no interrogatório à época, né, Anísio? Mas nós levamos o espetáculo para tudo, porque tinham 5 donos lá na faculdade, né? E aí levamos o espetáculo, uma coisa polêmica, com outro amigo. Dá licença um pouquinho, essa aí tem que registrar. Nós entramos na faculdade de Direito e resolvemos montar uma peça lá. Cela 20. As pessoas, acho que o jovem de hoje tem de ter. Acho Liberdade de pensamento. Eles às vezes não imagina entendem. contra o Noronha e etc. Ele era, nossa. E essa garotada de hoje talvez não. Você estava falando desse negócio do pai que foi hippie, o filho que hoje. Então, rapaz, não sei se você viveu a ditadura militar. Eu era garoto. Você era garoto. Era garoto, eu queria no final só. Agora você imagina a gente entrar na faculdade de Direito na época da ditadura militar. Teve uma vez que esse daqui montou uma peça, eu tive que nós fomos buscar o sensor. Olha que merda, rapaz. Buscar o sensor de carro, sabe? Ter que montar um espetáculo inteiro, um cenário e tal, só pro cara. Só pro cara. Foi. Ele só pro cara assistir. O cara fica lá com o papel na mão, olhando lá e riscando. Rapaz, era um negócio doido. Você ficava inconformado, você ficava revoltado. Então, era uma neblina danada. Não sei se vocês se lembram. Isso aqui ficava coberto, isso aqui parecia Londres. Você não chegava 1 metro na frente. E esse aqui, na época, o grande piloto da época chamava-se Emerson Fittipaldi. Ele comprou um carro e achava que era um cara. E vem eu e ele dentro do carro, 11 horas da noite da faculdade. Eu com o cabelo que parecia uma caixa de marimbondo, que eu gostava do Tony Tornado, ele tinha aquele cabelão. E ele nunca foi bonitinho também, né? Então tava lá. Nossa, tá Meu amigo, quando chega aqui na esquina aqui, uma barcaça da rota, 11 cacetadas da noite, um frio, pá, desce mão pra cabeça. Bom, eu já tava acostumado, porque era negro que tava dentro de casa, tinha que, eles falavam, eu já desci com as mãos pra cabeça no carro. E esse se recusou a botar a mão pra cabeça. Menino. O cara meteu a metralhadora no nariz dele, eu falei pra pôr a mão pra cabeça. E, não, isso é absurdo. Quase que os caras metralham a gente aqui 11 e pouco da noite. Mas eu desconfio que tinha a ver com a peça que a gente tava fazendo lá na faculdade de Direito. Porque eles expulsaram um dos nossos colegas nossos. Expulsou. E tentaram me expulsar, mas não conseguiram porque tinha uma outra lábia na época. Aí, bom, enfim, nós quebramos um paradigma lá também, quando levamos o espetáculo naquele auditório para 1.200 pessoas, num sábado, lotado. E não era de graça, não, nós cobrávamos cada ingresso. Guimarães Rosa. Vila Rosada. Então tem um espetáculo aí que acho que nós tivemos um público aí, se somar tudo, mais de 20 mil, né? Então, e aí ele perguntou do CEPAC. E aí o CEPAC... Então, o CEPAC veio nesse bojo, porque quando eu fui convidado pelos professores do Conselheiro e a direção, se lembra disso? Para montar um espetáculo aí, dirigir, montar grupos ali dentro do Conselheiro, uma época efervescente, isso nos anos 70 ainda, né? Aí resolvi brincar na cabeça com o pessoal, que era um grito parado no lar, do Guarnieri, veio uma brincadeira com Santa e a Porca do Ariano, teve ponto de partida como laboratório, enfim, teve outra Santo Inquérito, teve algumas experiências assim. Bom, eles tinham enfiado aí dentro do Centro Cultural, que era um pacto que o grupo da cidade havia feito com o NEF, quando ele voltou ao poder, quando ele assumiu o poder, né, em 77, né, como prefeito, ele deveria entregar o Centro Cultural, um teatro para a cidade. Então foi pactuado isso. A coisa foi passando e no último ano, penúltimo ano, né, foi 91, o NEF, 81. O NEF resolveu entregar o teatrinho que ele falou, né? Que era para reuniões do Rotary, da maçonaria, entendeu? Entregar diplomas, aquelas coisas todas. E aí levam para lá, eles foi feito uma assinatura, né? Anísio, vários artistas da África assinaram, e aí fizemos uma lista com 5 nomes, né? Aí o NEF acabou, eu fui. Aí
pedimos para ele, precisava de uma equipe técnica, então precisava de um cara para cuidar da parte da iluminação, etc. Precisava de pessoa para arregaçar, porque naquela época nós éramos daquele que saíamos de madrugada pregando lambe-lambe, entendeu? Éramos daquele que saímos de escola em escola, convencendo diretores, professores e fazendo de sala em sala para levar, para falar de teatro, entendeu? Nós enfrentamos muitas resistências, mas fomos abrindo porta. E aí fomos para lá, o primeiro dia eu entrei, nós resolvemos arrancar a primeira fileira, tirar o carpete do lado de dentro e fazer um arregaço lá. Aí montaram uma comissão de inquérito, né, Castelo? Já para mandar embora já, né? E aí, na sequência, convidei o Plínio Marcos para ele falar para aquelas cabeças brilhantes da época, né? Você imagina. Aí montaram, acho que uma segunda comissão, enfim. Foi um inferno total. Tá? E depois trouxemos o Dercy Gonçalves 3 vezes, que era uma delícia, né? Depois, para blindar algumas cabeças aqui, trouxemos Tarcísio Meira, e, enfim. Mas a nossa política lá foi uma política realmente para público, para futuro. Então o infantil ele tinha prioridade máxima. Então todos os espetáculos que entravam eram escolhidos a dedo, né? E para fazer no mínimo 5 espetáculos nos finais de semana. Muitas vezes começava às sextas-feiras, né, Luiz? Então era apresentação. Teve alguns que ficaram a semana inteira, né? Fazia sexta de manhã, sexta da tarde, sábado de manhã, sábado da tarde, aquelas coisas todas, né? Espetáculo que tinham muito a ver com a juventude à época, como Lua de Cetim, trouxemos, ficou acho que 2 semanas, né? Lotando direto. A gente ia nas escolas, vendia os espetáculos antes, né? Então era uma coisa muito dinâmica. Bom, enfim, foi uma passagem por lá, depois o Anísio continuou a caminhada por lá, né, Anísio? Eu resolvi, em 83, montar o Porão 334 na Dom Pedro, foi chamado CEPAC. Né? E ali, durante 9 anos, nós fizemos acontecer todos os anos, chamado Festival Estudantil de Teatro, onde todos os anos nós íamos para as escolas, conversar com professores, diretores, incentivando que a comunidade escolar elas montassem espetáculo. E aí oferecíamos as oficinas para dramaturgia, para isso, para aquilo, etc. Então, todos os anos, tinha mais de 40 inscrição, praticamente, para participarem do festival. Tá? E o festival ele tinha um outro, né, formato, porque ele se desenvolvia em 2 meses e meio. Tá? Até chegar na final, que era um Oscar para entrega de prêmios para os atores, etc, diretores, tudo, etc.